Seja bem-vindo ao vídeo de hoje, então já deixe seu like e já se inscreva e vamos para o vídeo. Congresso Nacional para entrega de um conjunto de propostas na área econômica. Chega neste instante ao gabinete do presidente do Senado Federal e também presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, onde fará a entrega formal dentro de alguns instantes de um conjunto de propostas elaboradas pelo Ministério da Economia, propostas que buscam dinamizar a economia brasileira. O conjunto de propostas é bem amplo, nem todas chegam nesse momento, serão entregues exatamente no dia de hoje, mas já há uma enorme expectativa e informações que temos conhecimento a respeito delas. As entregues hoje, segundo informações já veiculadas em parte da imprensa, seriam três propostas de emenda à Constituição, 3 PECs. A chamada PEC emergencial, que criaria gatilhos para a redução imediata dos gastos e a liberação de recursos para investimentos. A PEC do Pacto Federativo, que redistribuiria recursos hoje concentrados muito no âmbito da União, e também a PEC que mudaria fundos públicos, os fundos que não são fundos constitucionais, como o Fundo Centro-Oeste, fundos menores, como o Fundo Penitenciário, o Fundo de Universalização das Telecomunicações. Você viu aí imagens do presidente Rodrigo Maia, que agora há pouco se reuniu com o presidente Davi Alcolumbre. Essa aí é a antessala do gabinete do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre. Pelo que nós podemos aí observar, o presidente Rodrigo Maia deixou a sala. Nós ainda não temos mais detalhes sobre como se dará essa solenidade de entrega. A solenidade será nesse salão, né, que é a antessala da presidência do Congresso Nacional, mas é costumeiro que o presidente vá primeiro ao gabinete, né, do presidente do Congresso Nacional, que é também o presidente do Senado. O presidente Jair Bolsonaro veio acompanhado pelo ministro da Economia, Paulo Guedes, que é o responsável por elaborar todas essas propostas, e também pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni. Além das 3 propostas de emenda à Constituição que chegam hoje, outras propostas devem ser encaminhadas o mais rápido possível, talvez ainda nesta semana, e uma das mais aguardadas é a PEC da reforma administrativa, que mudaria principalmente a forma de ingresso hoje dos servidores públicos e também algumas de suas características, como a questão da estabilidade, que não seria mais alcançada após 3 anos de efetivo exercício, como é hoje, e sim apenas ao final de 10 anos. Segundo informações já veiculadas na imprensa, essa seria uma das principais modificações. Os servidores públicos teriam um prazo de 3 anos como trainee, que faria parte do processo de avaliação, ou seja, parte do processo de seleção, e mais 7 anos de avaliação para conquistarem a estabilidade, ou seja, 10 anos no total. E a estabilidade não seria mais concedida a todas as carreiras que hoje têm estabilidade, mas sim a um conjunto menor de carreiras, as chamadas carreiras típicas de Estado, como juízes, fiscais de previdência, auditores, etc. O presidente da República, portanto, visitando o Congresso para a entrega de propostas do pacote econômico, né? Um conjunto de medidas de natureza principalmente econômica para dinamizar a economia. Você vê uma movimentação, repito, na antessala da presidência do Congresso Nacional, presidência do Senado Federal, que é exercida, como determina a Constituição, pelo presidente do Senado, e a expectativa em torno da realização dessa solenidade de formalização da entrega das propostas. Falei da PEC
emergencial, que vem sendo chamada de PEC emergencial, que estabeleceria gatilhos para redução de gastos correntes, permitindo assim a liberação de recursos para investimentos. O principal gatilho seria quando a chamada regra de ouro está próxima a ser desrespeitada. O que é a regra de ouro constitucional da economia? O governo não pode fazer empréstimos, ou seja, emitir títulos em valor superior àquilo que ele tem destinado orçamentariamente para investimentos. Se o governo precisa se financiar em valor maior do que aquilo que ele tem para investir, ele está quebrando essa regra de ouro. Portanto, se o governo tem, vamos supor, 50 bilhões para fazer investimentos e ele precisa se financiar naquele ano em mais de 50 bilhões, ele estaria quebrando a regra de ouro. O governo, essa conta é um pouco complexa, porque há exceções que permitem que ela seja contornada, mas ela já teria sido quebrada de acordo com alguns cálculos, e isso poderia inclusive ensejar crime de responsabilidade contra os responsáveis pelas finanças públicas, o próprio ministro da Economia e o próprio presidente da República. Essa PEC, então, faria com que você reduzisse gastos de natureza obrigatória. Um dos principais gastos de natureza obrigatória é o pagamento de servidores públicos, né? Esse é, digamos assim, o terceiro maior gasto. O maior gasto tem sido, historicamente, nos últimos anos, o serviço da dívida, pagar os juros da dívida e também parte da dívida, a chamada amortização. O segundo maior gasto é o gasto de natureza previdenciária. Não é, inclusive, correto afirmar que ele é todo um gasto previdenciário, porque está aí também incluído o gasto de assistência social. O termo mais correto a usar para esse termo é o termo seguridade social, os gastos com seguridade social, que inclui a previdência, a assistência e a saúde. E o terceiro maior gasto é com a folha de pagamento do poder público. A gente vê aí já alguma movimentação, nos parece que está prestes a começar esta solenidade. Pois bem, essa PEC emergencial permitiria o corte de gastos com pessoal na ordem de 20%, que viria acompanhado também de uma jornada, uma redução proporcional da jornada. Se reduz a jornada em até 20%, e se reduz, consequentemente, também o salário, o pagamento de servidores em 20%, liberando aí recursos para investimentos. Se hoje a folha de pagamento do governo federal está na ordem de 300 bilhões, algo em torno de 60 bilhões de reais poderiam ser liberados para investimentos. Isso quase duplicaria a quantidade de recursos disponíveis para investimentos hoje, em números grosseiros, digamos assim. A segunda PEC, que deve constar nesse pacote, ainda não oficializado, mas com informações já que a imprensa dá conta, informações também que podemos ter com alguns dos auxiliares mais próximos do Ministério da Economia, é a PEC do Pacto Federativo. O Pacto Federativo é a divisão de responsabilidades entre os entes federados, né? Os municípios, os estados e o governo federal. Os municípios têm as suas obrigações, por exemplo, com a educação infantil e o ensino fundamental, por exemplo, com o saneamento básico, e tem também seus direitos de arrecadação. O principal deles é a CID, ou melhor, o ISS. Perdão, a CID é um imposto federal. O ISS, um imposto sobre serviços. E também o IPTU, é uma outra forma de cobrança que existe por parte dos municípios. O IPTU e ISS seriam as principais fontes de arrecadação. Os estados também são as obrigações, principalmente educação, saúde, segurança pública, e as suas formas de arrecadação, ICMS sendo a principal delas, mas também o IPVA de forma complementar e outras formas. E o governo federal, todo o seu conjunto de impostos,
e todo o seu conjunto de obrigações. Pois bem, o Pacto Federativo é, grosso modo, esse pacto de obrigações, deveres e direitos, e esse pacto poderia ser refeito. Por exemplo, os recursos do pré-sal, os recursos advindos do pré-sal, eles pertencem à União, mas eles poderiam vir a ser redistribuídos também com estados e municípios. Temos aí já o dispositivo formado para o início desta solenidade. Você vê o presidente do Congresso Nacional, que é o presidente do Senado Federal, Davi Alcolumbre, ao lado do presidente da República, Jair Bolsonaro. Ele também está ladeado pelo líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho, que é do MDB de Pernambuco, ao lado do presidente Jair Bolsonaro, os dois principais nomes da sua equipe, né? O super-ministro da Economia e o ministro Onyx Lorenzoni, que faz uso da palavra nesse momento. Presidente Bolsonaro, acompanhando o nosso ministro da Economia, Paulo Guedes, para um momento muito importante que está sendo construído com o Parlamento. Hoje começa a tramitar uma das mais importantes ações conjuntas do Parlamento brasileiro com o Poder Executivo, que é a PEC do Pacto Federativo. É motivo de muita honra para todos nós iniciar uma revisão, uma modernização das relações e, acima de tudo, uma nova perspectiva de um país que recupera sua confiança interna e externa. A partir daí, gostaria de passar a palavra ao ministro Paulo Guedes, que conduziu todo esse processo e que traz para o Brasil a expectativa, junto com o presidente Jair Bolsonaro, de que um novo tempo virá para estados e municípios na recuperação da verdadeira Federação Brasileira. E aquela tese que foi construída na eleição de mais Brasil e menos Brasília começa hoje a ganhar corpo. Senhor presidente do Senado Federal, eu gostaria de, senador Davi, de passar a palavra ao nosso ministro da Economia. Bom dia a todos. Queria agradecer ao presidente Jair Bolsonaro pela confiança e o apoio que nos tem dado, ao presidente Davi Alcolumbre, também pela confiança e pelo apoio que nos tem dado, ao líder, senador Bezerra, que também está apresentando a reforma aqui no Senado, como a Casa da República. O tema não podia ser mais apropriado para o Senado, porque é uma transformação do Estado brasileiro. Tem várias dimensões o pacto. Tem a consolidação de uma cultura fiscal, uma cultura de austeridade, de sustentabilidade fiscal. Na verdade, nós vamos garantir finanças sólidas para a República Brasileira. Ao mesmo tempo, estamos descentralizando recursos para estados e municípios, de forma a também fortalecer a Federação Brasileira. E as outras dimensões são auxiliares, como a reforma administrativa, como o estado de emergência fiscal, como as privatizações. São as transformações do Estado brasileiro para que ele possa fazer políticas públicas de forma descentralizada. São recursos para estados e municípios, entre 400 e 500 bilhões de reais nos próximos 15 anos serão transferidos para estados e municípios para saúde, educação, saneamento, segurança, tudo que o presidente durante a campanha propôs. O dinheiro tem que estar na ponta, o dinheiro tem que ir onde o povo está, tem que estar na base. E é isso que o presidente está fazendo, cumprindo uma promessa de campanha. Eu quero agradecer muito o apoio do Senado, que trouxe também, numa reforma recente, estados e municípios, para a reforma previdenciária, fortalecendo também a nossa federação. É melhor uma reforma onde a União tem 800 bilhões
e os estados e municípios estão dentro e fortalecidos, do que uma de 1 trilhão, onde os estados e municípios estão fora. Então eu quero agradecer também ao senador Tasso Gereissati pela condução da reforma e por incluir estados e municípios, também no mesmo espírito de fortalecimento da Federação Brasileira. Obrigado. Você é o dono da casa, fala por último. Ele é o dono da casa, fala por último. Eu tenho certeza que existe muita mais coisa em comum entre o Legislativo e o Judiciário do que sonha a vã filosofia. Então, desculpe aqui, vou refazer aqui. Existe mais coisa em comum que une o Executivo e o Legislativo do que a vã filosofia. E também o Judiciário, por que não? Nós aqui, muitas vezes, dependemos do Judiciário para levar nossa proposta avante, em muitas oportunidades. Então, eu quero dizer do orgulho, da satisfação de estar aqui entre amigos, alguns novos, outros mais antigos, senhores senadores, senhores deputados, e dizer que essa proposta vai ser trabalhada pelos senhores, vai ser aperfeiçoada. E que eu sempre ouvi nessa casa, aqui e na Câmara, que nós gostaríamos sim de continuar recebendo a visita de prefeitos e governadores, mas a título de visita apenas, e não para vir nos pedir algo orçamentário. Isso já estando garantido nessa emenda à Constituição, tá? Eles lá embaixo, né, nos estados, no município, decidirão o que fazer melhor do que muitos de nós, porque eles vivem o problema do dia a dia lá na sua base. Então essa proposta aí que veio da equipe econômica, mas que, apesar de não ter a minha assinatura, nós incorporamos essa proposta, juntamente com os líderes aqui, o Bezerra e o Eduardo, e nós temos certeza que em pouco tempo, talvez no início do ano que vem, meados do ano que vem no máximo, essa proposta se tornar uma realidade e ela fará muito bem para todos nós. Então é com esse espírito que eu estou aqui, muito emocionado, muito feliz em participar desse momento ao lado de pessoas tão ilustres, em especial aqui o Davi Alcolumbre. Muito obrigado. Obrigado, presidente. Bem, bom dia a todos e todas. Gostaria de primeiro registrar e agradecer todos os parlamentares, presidente, todos os líderes, todos os senadores, deputados federais que vieram prestigiar a sua estada aqui no Senado Federal, mas agradecer profundamente a Casa hoje, o Senado Federal hoje está presente nessa entrega formal e oficial do governo, do Poder Executivo, na sua presença e dos seus ministros, e isso mostra o envolvimento do Senado Federal, do Parlamento Brasileiro, do Congresso Nacional, com as propostas para reformular e refundar um país. Eu agradeço o apoio incondicional de todos os senadores, em todos os momentos aqui, na presidência desta casa. Todos os dias a gente precisa renovar as esperanças e fazer as coisas acontecerem, porque os brasileiros esperam de todos nós, presidente Bolsonaro, uma resposta. Eles nos delegaram a função e a obrigação de fazer por eles. 210 milhões de brasileiros esperam as respostas do Poder Executivo e do Poder Legislativo para que a vida dos brasileiros possa melhorar, que as desigualdades possam diminuir, que os empregos possam acontecer e que a gente possa ter uma sociedade menos desigual e mais justa. Eu divido essa conquista com todo o Parlamento brasileiro, divido com os senadores, mas divido com os deputados também, que têm dado a sua contribuição ao longo desse primeiro ano de muito esforço de todos nós e de muita consciência, presidente. Todos nós sabemos o limite das nossas obrigações e sabemos o Brasil que queremos. Assim como Vossa Excelência, este parlamento, esta legislatura foi eleito para fazer as coisas acontecerem. E eu não tenho dúvida que esse parlamento será considerado o parlamento mais reformista da história do Brasil. Porque tem a consciência
de que muitas das propostas do governo federal, do Poder Executivo, elas conciliam com o que o parlamento quer de um país mais justo. Então, o parlamento brasileiro recebe hoje, das mãos do ministro Paulo Guedes e das suas mãos, porque eu sei que isso foi construído a várias mãos, todos os atores participaram desta discussão, o parlamento participou dessa discussão antes da matéria chegar aqui, porque nós trouxemos para o debate temas importantes e o governo, consciente da sua obrigação e da sua responsabilidade, também conciliado com o parlamento, porque eu sei de várias reuniões que nós participamos, todos aqui, tentaram ajudar na construção desse texto. E agora vou ter a obrigação de fazer as adequações necessárias, fazer o aprimoramento dessa redação, porque só o debate democrático e republicano, verdadeiro e franco, é o que pode construir uma sociedade mais justa. A gente não precisa concordar com tudo, mas a gente precisa buscar a conciliação, porque o Brasil espera da gente essa conciliação. Então, em nome do Congresso Nacional, do Parlamento Brasileiro, receba, presidente, o nosso carinho e o nosso reconhecimento. A sua presença aqui hoje, da sua equipe, todos os ministros, é a presença do respeito à política. O senhor está aqui hoje entregando a proposta do governo, que foi construída a várias mãos, mas essa proposta, sendo recebida pelas mãos do presidente da República, ela tem, sem dúvida nenhuma, um peso ainda maior. Porque o senhor poderia ter pedido para o ministro Paulo Guedes fazer a entrega, mas o senhor fez questão de estar presente. Então, tenha o nosso reconhecimento do seu papel nessa construção. A gente não consegue fazer o que o Brasil precisa sem a interlocução, sem a comunicação e sem a conciliação. E esse gesto seu hoje aqui no Senado Federal, no Congresso, é um gesto de aproximação com a política, com os políticos, porque foram eleitos, assim como Vossa Excelência, para fazer o que tem que ser feito por um país melhor. Então, receba o nosso carinho, ministro Paulo, ministro Onyx, todos os ministros que estão presentes. Novamente, eu divido tudo que a gente conseguiu esse ano. Essa, presidente, é a primeira grande reunião com a sua presença pós-votação do Senado da reforma da Previdência. Eu sei que a sua presença hoje aqui também é de reconhecimento ao papel do Senado Federal. O Senado da República cumpriu a sua obrigação. Estamos organizando a data da promulgação dessa emenda constitucional, mas o nosso dever de casa e as nossas obrigações estão todas sendo, a cada dia, cumpridas por este parlamento que tem a consciência da sua obrigação. Estamos aqui hoje lhe recebendo na sua casa, que o senhor, na sua biografia, presidente, o senhor tem 28 anos de parlamento e 10 meses de poder executivo. Eu tenho certeza que o seu coração é essa casa. A sua relação construída com os brasileiros, ela saiu da Câmara. Não deseja a minha cadeira. Não! Ela é de criptonita. Não, eu estou desejando para o senhor sucesso. Porque eu sei que as pessoas falam assim, quando o senhor se candidatou a presidente do Brasil, o senhor sabia também do tamanho das suas obrigações. E agora, o senhor saiba, presidente, que o senhor tem o apoio incondicional desta casa para fazer as coisas acontecerem para o povo brasileiro. E nós estamos dando demonstração todos os dias por isso. Porque essa sua casa é o parlamento. O senhor está no executivo hoje, com muita honra, porque foi assim a vontade do povo na eleição passada, mas o senhor sabe que o senhor pode estender a mão para o parlamento, que o parlamento estará ao seu lado. Conte com a gente aqui. Seja sempre muito bem-vindo. Estamos todos muito felizes de dar a nossa parcela de contribuição para esse país, que acreditou no senhor e acreditou no parlamento. Que Deus nos abençoe. Portanto, é encerrada essa solenidade de entrega de apenas uma
das 3 propostas de emenda à Constituição que estavam previstas para ser entregue hoje. O próprio comunicado oficial da presidência do Senado dava conta de que o presidente Jair Bolsonaro viria ao Congresso para entrega de propostas econômicas. Mas você viu aí no decorrer dessa solenidade que apenas uma delas foi entregue. Vamos ouvir também agora o líder do governo no Senado, o senador Fernando Bezerra Coelho. Parece que ele pediu a palavra. Cadê? A sinalização dele para fazer uma foto oficial desse momento. Repito, então, havia a expectativa de que fossem entregues 3 propostas de emenda à Constituição, a PEC emergencial, a PEC do Pacto Federativo e a PEC dos Fundos Públicos, mas apenas a PEC do Pacto Federativo foi entregue e ela pode ser resumida, inclusive, no seu apelido Plano Mais Brasil, como ela foi apelidada no âmbito do Ministério da Economia e que remete a um dos slogans da campanha do presidente Jair Bolsonaro na última eleição, mais Brasil e menos Brasília, frase inclusive usada pelo ministro-chefe da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, na abertura dessa solenidade. Ele que foi o primeiro a falar, ressaltando que trata-se de uma ação conjunta do Executivo e do Legislativo para a reorganização do Pacto Federativo. Ele diz que um novo tempo virá. O ministro Paulo Guedes agradeceu, inclusive, essa parceria na construção da proposta. O presidente Jair Bolsonaro disse que prefeitos e governadores devem continuar vindo a Brasília, mas apenas para visitar e não mais para pedir, como costuma acontecer. Caso a PEC venha a ser aprovada e reorganizada a forma do Pacto Federativo. E, por fim, o presidente do Congresso Nacional, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, disse que esse será reconhecido no futuro como o parlamento mais reformista da história do Brasil, e essa é uma das reformas mais importantes, porque ela reorganiza a forma como o dinheiro público e as obrigações do poder público são feitas hoje na Constituição. Você vê aí, portanto, o finalzinho desta solenidade, a expectativa de uma entrevista coletiva agora, logo ao final dessa solenidade, né? Ela havia sido prevista, você vê que além da participação de senadores, e aí faz sentido, né, que o presidente Rodrigo Maia tenha deixado a solenidade, uma vez que apenas a PEC do Pacto Federativo seja objeto dessa solenidade. Explico, porque a Casa da Federação é o Senado Federal. Se outras PECs estivessem sendo encaminhadas, como o caso da PEC emergencial, que corta gastos com pessoal de maneira emergencial para permitir investimentos e que teria a tramitação iniciada obrigatoriamente pela Câmara, ou a outra PEC dos fundos públicos, aí sim, a presença do presidente Rodrigo Maia faria mais sentido, uma vez que essa início de tramitação precisaria ocorrer pela Câmara dos Deputados. Sendo esta uma construção da Câmara, ou melhor, do Senado e do Poder Executivo, o presidente Jair Bolsonaro inclusive menciona o fato de que a PEC oficialmente não tem sua assinatura, ou seja, apesar de ser uma proposta construída pelo Poder Executivo, ela formalmente não é do Poder Executivo, ela é do conjunto dos senadores que a assinam. Essa proposta pode começar a tramitar pelo Senado Federal. Essa proposta, inclusive, do novo Pacto Federativo, deve mexer em alguns dos pontos relativos a obrigações que os estados e municípios têm no que diz respeito à gestão dos recursos que recebem do poder da União, né? Do Poder Executivo Federal. Uma expectativa aí em torno de algumas palavras das autoridades para a imprensa, uma vez que a imprensa não pôde entrar para essa solenidade. Apenas fotógrafos puderam entrar para registrar e a TV Senado fez a transmissão
do que foi essa solenidade. O presidente Jair Bolsonaro acena, o púlpito estava ali montado para a entrevista coletiva, mas nenhuma das autoridades do Poder Executivo permaneceu para a entrevista coletiva. Vamos ver se haverá entrevista coletiva por parte do presidente do Senado e presidente do Congresso, Davi Alcolumbre. Repito, o presidente Rodrigo Maia esteve logo no comecinho, né? Mas uma vez que o motivo da solenidade foi reduzido para a questão do Pacto Federativo apenas, e o Senado a casa da federação, fez sentido que apenas os senadores permanecessem ali. Você vê aí imagens da saída do presidente Jair Bolsonaro, ele que sai pelo Salão Verde da Câmara dos Deputados. Quem não conhece Brasília, que não conhece o prédio do Congresso Nacional, desconhece, né, essa dualidade entre as duas casas. E a gente observa ali que tudo indica o presidente da República se dirigiu ao plenário, o que não era esperado. E a gente também vai ao plenário a partir de agora, porque lá no plenário Ulisses Guimarães ocorre a partir de agora uma sessão solene em homenagem ao Dia do Nordestino. Sessão solene essa que está sendo capitaneada pela deputada Rejane Dias, do PT do Piauí. Vamos acompanhar. Do Dia do Nordestino. Nesse momento, também cumprimento ao presidente da República, Jair Bolsonaro. Agradeço a presença de Vossa Excelência a essa sessão solene pelo Dia do Nordestino. Convido Vossa Excelência também a fazer parte da mesa. Bom, a chegada do presidente Jair Bolsonaro a essa sessão solene causou surpresa, né? O presidente já chega quebrando o protocolo, chega ali, coloca um chapéu de nordestino. A presença dele, obviamente, gera ali uma pequena confusão, né? Uma presença inesperada. A presidente da sessão solene, deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, convidou o presidente a assumir lugar à mesa, mas parece que não é isso que irá acontecer. O presidente faz uma rápida visita ao plenário que ele ocupou durante 27 anos como deputado federal. Repito, sessão solene para comemorar o Dia do Nordestino, convocada pela deputada Rejane Dias. Inclusive, o hino nacional, interpretado um pouco antes, foi interpretado por um trio de sanfoneiros. Você não pôde acompanhar porque nós estávamos fazendo a outra transmissão. Há ainda uma expectativa de outras manifestações culturais ligadas ao Nordeste nessa sessão solene de hoje que você continuará acompanhando. Mas a gente vai tentar mostrar simultaneamente para você esses dois momentos importantes que acontecem na casa, botar em duas janelas aqui essa visita do presidente Jair Bolsonaro ao plenário da Câmara, ao mesmo tempo que a gente passa lá para a entrevista coletiva do presidente do Congresso Nacional, Davi Alcolumbre, que fala sobre essa sessão, essa solenidade ocorrida agora há pouco de recebimento da PEC do Pacto Federativo. Vamos ouvi-lo. Comissões do Senado, os líderes partidários trabalharam muito. Eu não tenho dúvida que esse ano será considerado um dos anos mais produtivos do Senado Federal e do Congresso Nacional. Registrar e agradecer a presença do presidente Bolsonaro, que vem ao Senado Federal trazer e apresentar as propostas que o governo
traz a esta casa de tramitação de 3 emendas constitucionais que serão debatidas e assinadas pelos senadores líderes, e com certeza a gente terá um debate muito produtivo, porque esse é um assunto que todos nós temos falado ao longo dos últimos anos, que é a descentralização dos recursos, o chamado Pacto Federativo. A possibilidade da descentralização desses recursos também só foi possível porque este governo compreendeu a necessidade de fazermos as coisas acontecerem aonde as pessoas vivem. Todos nós aqui sempre defendemos o papel dos municípios e dos estados. Infelizmente, ao longo das últimas décadas, a centralização de recursos no governo central impediu o desenvolvimento em muitas regiões do nosso país, especialmente o Norte e o Nordeste. E agora esse governo compreendeu, e através do ministro Paulo Guedes e do próprio presidente Bolsonaro, tem dito desde o começo do ano que a descentralização dos recursos era uma bandeira desse governo. Quando o presidente da República traz propostas como essa, de descentralização do recurso, e quando o parlamento vota um tema como cessão onerosa, que também divide recursos da exploração do excedente de petróleo para estados e municípios, são gestos concretos do compromisso e do discurso assegurado pelo governo desde o primeiro dia de descentralização. São 3 propostas de emenda constitucional que serão debatidas no Senado Federal, apresentadas e iniciadas no Senado Federal, que irão conciliar com outras propostas, como, por exemplo, a reforma administrativa, que já tramita na Câmara dos Deputados, que também é parte dessa conjunção do Parlamento em relação ao Pacto Federativo. E, aliados ao Pacto Federativo, a gente precisava fazer a reforma da Previdência para ajustar as contas dos estados e dos municípios. Fizemos a do governo federal, mas o Senado está trabalhando e amanhã, na Comissão de Constituição e Justiça, deve ser votado a PEC paralela, que estende a reforma da Previdência para estados e municípios, que foi uma luta também do Senado Federal, a inclusão desse tema nessa nova emenda constitucional. Então é um conjunto de medidas legislativas apoiadas pelo governo, porque naturalmente não se faz a descentralização dos recursos apenas com a vontade do parlamento. O parlamento sempre desejou isso. Deputados e senadores sempre se manifestaram na descentralização dos recursos, mas, de fato, o fato concreto que nós temos é que este governo compreendeu essa mensagem e está na agenda do governo essa descentralização. Atender na ponta os municípios e os estados, porque são lá que os 210 milhões de brasileiros vivem em 5.570 municípios, em 26 estados e aqui no Distrito Federal. Recebemos o documento. Lógico que agora há um segundo passo e a gente já está convidando para amanhã uma grande reunião com todos os senadores. Se for possível a presença dos 81 senadores, será importante para a gente recepcionar oficialmente esse documento e avaliar com os líderes partidários qual a tramitação nós daremos a essas matérias. Nós temos um regimento, são emendas constitucionais, a gente precisa assegurar o debate, mas com certeza absoluta esse protagonismo do Senado como Casa da Federação abraça essas propostas e recolhe da parte do governo federal o comprometimento de fazermos a votação, o aprimoramento dessas matérias, para que a gente possa fazer essa descentralização de fato e de direito, que é algo aguardado por milhões de brasileiros. Obrigado. Portanto, encerrada a entrevista coletiva do presidente do Congresso Nacional, o senador Davi Alcolumbre, explicando os próximos passos do que diz respeito a esses temas trazidos a debate aqui no Congresso Nacional pelo presidente da República, Jair Bolsonaro, e sua equipe econômica, capitaneada pelo ministro da Economia, Paulo Guedes. A gente deixa o Senado Federal, retorna ao plenário da Câmara dos Deputados, ao plenário Ulisses Guimarães, onde ocorre a sessão solene para comemorar o Dia do Nordestino, sessão essa requerida pela deputada Rejane Dias, do PT do Piauí, e que, como você viu agora há pouco, passou por uma surpresa, a entrada repentina, não programada, do presidente da República, Jair Bolsonaro, que inclusive colocou ali o chapeuzinho típico de couro do sertanejo nordestino. Causou ali uma pequena confusão a sua entrada, acompanhada de
muitos populares, e a gente passa a acompanhar, então, a partir de agora, essa sessão solene. Por favor, deputado Átila, assuma aqui a presidência enquanto eu faço a leitura do meu discurso. Em geral, o requerente é quem conduz, quem preside as sessões.